Boa noite, muito boa noite. Como estão vocês? Vamos iniciar hoje uma sequência de lives. Inicialmente, toda terça-feira, às 22 horas. Gigi Fernandes, boa noite. Lari Marinho, Ludmila, Sam, boa noite. Pastor Evandro Carlos, muito boa noite. Nandinha, boa noite. Karen, boa noite. Rodrigo Fogaça, muito boa noite. Wadson César, boa noite. Elza Armondes, minha princesa, boa noite. Tiago, boa noite. JH, boa noite. Allen, boa noite. Giovanni Pinheiro, boa noite. Deixa eu ver aqui. Não consegui ler aqui o nome. Arthur Batista, Jonares, Mari Pereira, boa noite, Mari. Alain, Thiago, gente, muito bem-vindos à nossa live. Wanda Moreno, como estás? Boa noite. Professor Renato, show de bola. Hey, Matheus, show. Thaís Paveglio, boa noite, Thaís. Josué Barbosa, Mázio Cruz, Túlio, boa noite. Léo, boa noite. Fábio Ribeiro, Fabrício, doutor Fabrício, boa noite. Doutor Diego, muito boa noite. Boa noite, Daniel. Túlio, Alessandro, boa noite. Van Lima, Portal do Jalapão, Daiele. Oi, Daiele, boa noite. Meninos, é isso aí. Hoje nós vamos iniciar uma live. O Luiz está mencionando aqui, professor, boa noite. Ajude a gente com o caso do nosso amigo Arthur, que faleceu pós-TAF na polícia de Roraima. Queremos justiça. Luiz, eu vi hoje isso na televisão sobre essa situação, entendeu? Eu não tenho contato com a família, mas pode ter certeza que peça para algum deles entrar em contato comigo e o que couber a nós e o que estiver ao meu alcance, pode ter certeza que estaria aqui para ajudá-los, viu? Entra em contato, se você tiver contato com alguém da família, pede para entrar em contato comigo, mesmo pelo Instagram, mandar uma mensagem, tá? Que aí a gente passa a conversar por ali. Boa noite, Gustavo, boa noite. Concurso da Assembleia, será que sai um dia? Um dia sai. E a pressão está havendo lá dentro, estou cobrando. Tinha uma agenda amanhã com o Procurador-Geral do Ministério Público, dentre as demandas exatamente o concurso da Assembleia e concurso da Educação, alguns concursos que estão por vir, que são necessários, mas que ainda não saíram, certo? Não há justificativa de não se fazer concurso em função de pandemia, uma vez que estamos tendo concurso já da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então esse tipo de justificativa já cai por terra, tá? Meninos, muito boa noite e pode ter certeza que vou continuar cobrando e ele vai sair. Fiquei na Câmara Municipal trabalhando 6 anos e demorou um pouquinho, mas depois de tanta cobrança, o concurso de lá saiu. E olha que o último concurso só tinha sido realizado um ainda no início da década de 90, hein? A briga lá foi maior. Elia Ouche, boa noite, vai ganhar um pirulito se conseguir pronunciar. Já falei, Elia Ouche. É isso mesmo? Eu quero pirulito, hein? Se tiver correto. Boa noite, Wesley. Muito boa noite, Carol Moreno. E aí, Carolzinha, boa noite, seja bem-vinda. Meninos, Anaés Gurgel, boa noite, como está? Como está o trabalho? Boa noite a todos os amigos da medicina. Elis Matos, boa noite. Catiele, muito boa noite. Catiele Lisboa. Noemi, boa noite. Meninos, de antemão, para nós iniciarmos a nossa aula, Ana Paula, boa noite. Tainara, muito boa noite. Fabrício, doutor Fabrício, eu quero saber de vocês, quem sabe me dizer o que é isso aqui? Qual o nome disso aqui? E aí? Alguém aí arrisca? Gabi, boa noite, Gabriela. Roniel de Pau d'Arco, boa noite. Franderta, muito boa noite. Johanna, boa noite. Victor, boa noite. Luiz Ovix, boa noite. Regis Júnior, boa noite. Pedro Miguel, boa noite. Enivaldo Silva, boa noite. Shirles, boa noite. Boa noite, Mijon, não sei como faz a leitura. Peço desculpas. Concurso da Polícia Civil, previsão. Túlio, teve uma pessoa que estava me procurando exatamente sobre isso. Eu vou entrar em contato
com a secretaria responsável para obter notícias a respeito se tem alguma previsão da Polícia Civil, tá? Boa noite, Johanna. E vamos de mais conhecido. Mais professor. Ei, meninos, muito bom vê-los aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Aqueles que ainda não seguem, por favor, siga aí. Cacá Medrado, boa noite, Pernambucana. Que show de bola. Sai da Praia do Carneiro e venha pra cá pra aula, viu? Salve! Meninos, deixa eu ver aqui. A live vai ficar salva. Regis vai sim. A live vai ficar salva. Marcivânia, boa noite. Opa, pronto, encontrei aqui, ó. O doutor Araújo mencionou Hitchoko. Meninos, Hitchoko, a boneca Hit alguma coisa, né? William, salve, Porto Nacional. Nome Eticho, o Eticho, Daniel Alcântara, é quase uma Hitchoko, né? Todo mundo escreve de um jeito diferente, mas a pronúncia é o que vale. Daniel mandou, que é a boneca que caiu no concurso de Porto, não somente no concurso de Porto. Eu estava verificando, eu vou fazer alguns aulões sobre geografia e pegando um pouquinho de história de Tocantins, um pouco do conhecimento sobre a história, do que normalmente mais cai na prova, não aqui pela live, também aqui pela live na realidade. E estava pensando no futuro em presentear vocês com uma boneca Hitchoko. Professor, 177 bonecas, não para todo mundo, claro que não. Mas vou tentar pensar direitinho, toda terça-feira nós vamos ter live aqui ao vivo e verificar uma forma de fazer um sorteio com vocês, para presenteá-los com essa boneca. Essa boneca Hitchoko, Poliana de Sá, boa noite. Wesley Souza de Colinas, boa noite. Kailon Castro, boa noite. Alexandre, boa noite. AM Clima, Guilherme Lima, boa noite. Daniel Balu, boa noite. Balu, boa noite. Robinho Boy, boa noite. Antônio Carlos Karateca, boa noite. O que eu estou falando? Essa boneca aqui já foi abordada em provas diversas, tá? Foi considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil. Patrimônio cultural imaterial do Brasil. Isso há 8 anos, quase 9 anos atrás. E essa boneca aqui é de origem Carajá. Então, como foi abordado esse assunto na prova? Foi abordado qual o nome da boneca, considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil, oriundo da tribo indígena Carajá, da Ilha do Bananal. A resposta é Hitchoko. A segunda pergunta sobre ela é: a boneca considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil, denominada Hitchoko, mostrava até a imagem, perguntava a que tribo pertence, qual a origem dela. No caso, tribo indígena Carajá. E onde se localiza? A que tribo e onde se localiza, hein? Tribo indígena Carajá, localizado na Ilha do Bananal. Ok? Só para aproveitar, para quem não tinha visto ainda a boneca Hitchoko, aqui a bonequinha tem de diversos tamanhos e, é claro, diversas posições e formatos, certo? Da cultura indígena Carajá na Ilha do Bananal. Show de bola! Tocantinópolis aqui presente. Mita Rapina, boa noite. Eliane Dantas, muito boa noite. Ana Paula, tô vendo que muitos aí. Ana Paula Massoli, ei Ana Paula, falei contigo hoje, hein? Você falou, professor, fala, meu, tá dito, pronto. Seja muito bem-vinda. Um abraço aí a seu pai também, ao Massoli. Fernando, boa noite. Keila, boa noite. Janaizinha, boa noite. Querim Ribeiro, Mira Norte aqui presente, muito boa noite. Meninos, vamos começar a nossa aula agora. Robinho Boy, lá do Acre, show de bola. Seja bem-vindo, viu, Robinho? Meninos, agora vamos iniciar a nossa live. Você vai ministrar aulão aqui em Palmas. Se eu não me engano, já tem previsto uma aula minha, não me recordo agora a data, em um cursinho, e tem aulas também através do Prisma, que foram feitas aulas online. Estou terminando de gravar algumas aulas, que vai ser disponibilizado para vocês, tá? Opa, minha assessoria de comunicação está aqui filmando, deixa eu só mostrar ela. E ela já deu uma olhada assim, não. Minha esposa está aqui ajudando, posicionando a câmera da melhor forma. Assim fica melhor? Não sei. Porque aparece depois também. É porque aparece depois aqui. Acho que é melhor aqui.
Bom, enquanto ela vai mexendo, nós vamos passeando aqui. Meninos, concurso da Guarda Metropolitana está previsto, de Palmas. Concurso da Polícia Militar, quem se inscreveu, quem se não se inscreveu, perdeu. Concurso do Corpo de Bombeiros, está aí com o período de inscrição aberto até o fim desse mês, quer dizer, não exatamente até o último dia, não me recordo agora a data exata, mas finaliza esse mês a inscrição, com a prova em abril. Previsão do concurso da Educação do Estado, para quem for professor, quer dizer, nós temos um monte de concurso pela frente. Quer conquistar estabilidade, principalmente nesse período de pandemia, está vendo aí a dificuldade? Pronto. Estuda, se dedica, foca, que você vai ganhar a sua vez, sua vaga. Vai ministrar aulão aqui em Palmas? Estaremos sim ministrando. Aula aqui em Palmas, com certeza. Vamos lá. Pode ser só 180, tá bom. Meninos, show de bola, vamos lá. Professor, o que eu preciso saber? Eu vou dar hoje uma série de dicas, tá, sobre os assuntos, comentar algumas coisas sobre diversos assuntos, e na próxima live nós vamos aprofundar em cada um deles, porque nós temos aqui no Instagram apenas 1 hora de live, agora na realidade 52 minutos, porque 52 não, começamos um pouquinho mais cedo, né? Mas aproximadamente 50 minutos. Sim. Ok? Janaína Castro, boa noite. Caio, boa noite. Vamos lá. Professor, assuntos, o que tem de mais importante em cada assunto, o que eu preciso saber. Meninos, pensa comigo. Limites do Tocantins. Eu tenho que saber quantos estados fazem limite com o Tocantins. Detalhe, tá? Aproveitando antes que eu me esqueça. Você que está me seguindo no Instagram, pois é, entra no meu site, professorjunigel.com.br. Ali na Geoteca você tem a apostila de Geografia e História de Tocantins. Eu estou terminando, para quem já tem a apostila, estou terminando de fazer a atualização. Essa semana estarei liberando a versão mais atualizada dessa apostila no próprio site. É só você entrar, fazer seu cadastro e baixar a apostila gratuitamente. Para quem ainda não tem, para quem já tem o cadastro feito, entra lá e baixa a nova versão. Sexta-feira ela vai estar disponível para vocês. Desativar os comentários? Ok. Tá pedindo para desativar? Tem algumas pessoas pedindo para desativar. Sim, deixa eu desativar aqui. Um momentinho. Pergunta se a maioria prefere, né? Eu estou sendo orientado aqui. Vocês querem que eu desative os comentários? Dá uma olhadinha. TO335, Colinas a Palmeirantes. Obrigado, Wesley. Vou fazer a devida cobrança junto ao governo do estado, tá? Estou passando aqui todos os comentários lá no final. Quer que desativa, meninos, os comentários? Melhor desativar. O Irles está mencionando. Distrito dos Imãs aí presente, Irles. Ok, vou desativar aqui, tá? Acaba atrapalhando. Show de bola. Deixa eu só mexer aqui. Agora chega aqui e me orienta. Desativar comentários. Pronto. Desativei. Minha mulher está rindo de mim assim. Falando, nossa, não sabe desativar comentário. Aliás, consegui. Vamos lá. 6 estados fazem limite com Tocantins. Ok? 6 estados. Professor, quais são eles? Todas as perguntas que eu fizer para vocês agora são perguntas que já foram abordadas em concursos anteriores. Então fica ligado nisso aí. Primeiro, quantos estados? 6 estados. Segundo, quais são os estados? Eu tenho aí Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Pronto, já sei que são 6, já sei quais são os 6. Terceiro, eu preciso saber quais estados fazem limite com Tocantins a norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Tá entendendo? Tudo isso é abordado na prova. Professor, Rapaz, eu tô sem um mapa aqui, ó. Vacilei, né? Poxa. Mas eu vou fazer o seguinte, tenta... Princesa, faz favor para mim, traz um papel em branco e uma caneta, que aí eu faço um desenho aqui e tento me situar pelo desenho. Que tal? Então daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas sabe como esse assunto dos estados é abordado na prova? Teve questão que abordava o seguinte, afirmava o seguinte: é correto afirmar que o estado do Maranhão faz limite com Tocantins a norte, nordeste e a leste. Certo ou errado? Responde aí, responde, eu não estou vendo comentário, né? Norte, nordeste e leste. Professor, será? Se eu me deparasse com essa afirmativa na prova, será que eu acertaria?
É correto afirmar que o estado do Pará faz limite com Tocantins a norte e noroeste. É correto afirmar que o estado do Pará faz limite com Tocantins a norte, noroeste e oeste. É correto afirmar que o estado do Mato Grosso faz limite com Tocantins a sul e oeste? Ou apenas oeste e sudoeste? Você está percebendo como o assunto, que aparentemente é simples, pode ser abordado de forma que lhe traga alguma dúvida? É exatamente essas dúvidas que nós vamos eliminar agora. Fácil. Professor, eu estou na dúvida se... Muito obrigado. Funcionou, né? Vou fazer um desenho aqui rápido com vocês. Aliás, deixa eu projetar aqui para que vocês possam acompanhar o desenho. Não sei se aqui eu consigo baixar. Não. Faz outro favor. Liga essa luz aqui. Vocês não estão entendendo. Minha esposa reclamando mais cedo, pedindo para eu subir a escada para levar o celular e depois para levar o carregador dela, e falando, não, é porque eu estou com a perna doendo, porque voltou para academia. Aí agora ela tá que sobe e desce a escada, e eu aqui pedindo a ela, pega isso, volta aqui, ó. Tem pincel aí? Tá com um quadro ali, mas enquanto não vem, eu vou tentando desenhar aqui com vocês. Mas aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho mais para... Não, vai complicar depois. Eu vou fazer o desenho e mostro para vocês o desenho feito, tá? Nossa, eu vou fazer o desenho de forma invertida, porque senão fica ruim para vocês, então ele vai ficar muito, mas muito feio. Deixa eu tentar aqui. Teoricamente, isso aqui é o Tocantins. Ficou visível aí? Ok. Eu vou... Vou colocar aqui os estados que fazem divisa. E ainda tem que escrever ao contrário. Caramba, mas é ruim isso, ó. Se tiver feito errado aqui a sigla, vocês, por favor, reconsiderem, tá? Ok, meninos, deixa eu ver se ficou correto aí. Ok, Maranhão, Pará, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Goiás. Ok, show de bola. Vamos lá, vou tentar fazer uma explicação breve com vocês agora sobre os limites do Tocantins. Deixa eu ver se a iluminação aqui dá uma melhorada com esse mapa aqui. Deixa eu tentar organizar ela. Um momentinho. Melhorou assim, né? Acho que sim. Meninos, vamos lá, ocupando aqui o mapa inteiro. Opa... Pronto. Olha só, é correto afirmar que os estados que fazem limite a norte, eu tenho aí o estado do Maranhão e Pará. Tá situando aí no mapa? A norte eu tenho Maranhão e Pará, a sul Goiás, a leste eu tenho o quê, professor? Meninos, que faz limite a leste são todos os estados que se localizam à direita do Tocantins, todos eles. Então a leste eu tenho Maranhão, Piauí e Bahia, e a oeste eu tenho Pará e Mato Grosso. Tudo bem aí? A leste, Maranhão, Piauí e Bahia. A oeste, Pará e Mato Grosso. Tá claro isso aí? Pronto. Norte, Maranhão e Pará. Sul, Goiás. A direita é leste, então leste, Maranhão, Piauí e Bahia. A esquerda é oeste, eu tenho Pará e Mato Grosso. Fechou. Professor, agora que já sei os pontos cardeais, quais estados faz limite, eu quero saber qual estado faz limite a Nordeste, a Sudeste, a Sudoeste e a Noroeste. Meninos, para cada ponto colateral, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Noroeste, somente um estado faz limite com Tocantins, para cada ponto colateral. Então vamos lá. Eu tenho aqui o mapa, a Nordeste, deixa eu fazer um traçado aqui.
Ok. Nordeste, eu tenho, portanto, o estado do Maranhão. Limite ao Nordeste, eu tenho o estado do Maranhão, somente o Maranhão. A Sudeste, estado da Bahia. A Sudoeste, estado do Mato Grosso. E a Noroeste, estado do Pará. Ok? Fácil aí? Professor, você quer dizer então que se vier a seguinte afirmativa, que o estado do Maranhão faz limite com Tocantins a norte, faz limite ao norte, a nordeste faz limite ao nordeste e faz limite a leste, à direita dessa linha aqui, ó, tudo é leste. Então Maranhão faz limite a norte, faz limite a nordeste e faz limite a leste, assim como Bahia e Piauí também, ok? Então essa afirmativa que foi utilizada na prova, ela é correta. Professor, e se vier a afirmativa que o estado do Pará faz limite a norte, meninos, esse biquinho aqui também é considerado. No caso do Pará, também é considerado norte. Então, o Pará faz limite a norte, faz limite a noroeste e faz limite a oeste. Os estados que estão à esquerda dessa linha, que corta o centro do mapa do Tocantins, se localizam a oeste. Portanto, eu tenho Pará e Mato Grosso fazendo limite a oeste. Tranquilo aí? Então, Pará faz limite a norte, a noroeste e a oeste. Assim como Mato Grosso faz limite a oeste, à esquerda do Tocantins, e a sudoeste. Tranquilo aí? Compreenderam como esse assunto pode ser abordado na prova? Ficou claro isso? Professor, é desse jeito que cai. Professor, e em prova de concurso da Polícia Militar, é comum, é corriqueiro ser abordado limites, fronteiras do Tocantins? Corriqueiro isso. Professor, eu já ouvi dizer que existe litígio, disputa judicial entre Tocantins e outros estados fronteiriços. É verdade isso? Já existiu. Hoje não tem mais litígio entre Tocantins e Bahia, entre Tocantins e Piauí, não existe mais litígio. Isso aí já foi definido na justiça, tá? Então, se falar em litígio, já passou. Tranquilo? Professor, tá, eu entendi o conteúdo de fronteiras com Tocantins, quais são os estados, qual faz limite em que lado, tá, fiquei tranquilo em relação a isso, depois eu vou dar uma revisada. Eu quero saber o que mais é abordado na prova. População. Quantos habitantes tem o Tocantins? O último censo realizado foi em 2010. O último censo realizado foi em 2010. Professor, nós estamos no ano 2021. E aí? E aí que mesmo estando no ano de 2021, a prova pode abordar os dados do censo de 2010, tá? E em relação ao censo, tanto pode ser abordado o censo de 2010, como normalmente a última estimativa do IBGE. O que é a estimativa, professor? A estimativa é, o IBGE calcula o ritmo de crescimento da população ao longo dos anos e estima que o Tocantins tem aproximadamente 1.600.000 habitantes ao término de 2020. Então, a estimativa da população do Tocantins em 2020, cerca de 1.600.000 pessoas. Cerca de 1.600.000, aproximadamente isso aí. Professor, e qual era o censo de 2010 do Tocantins? 1.338.445 habitantes. Eu poderia afirmar então, professor, que de 1.338.000 pulou para cerca de 1.600.000 no intervalo de 10 anos, de 2010 a 2020. Perfeito. Mais do que isso, sabe o que é abordado na prova? Que o SEBRASP, que vai fazer essa prova do concurso da PM, e outros concursos, e sabe-se lá qual vai fazer da educação no futuro, mas sabe um assunto que ele gosta de cobrar relacionado a isso? É associando historicamente a quantidade de municípios que nós tínhamos e que hoje nós temos no estado do Tocantins. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira pergunta que eu faço agora, está desativado o comentário, você vai responder mentalmente aí, ou responde para si, tá? Para a gente tentar fazer a correção. E é importante que você faça a resposta para você ouvir, e se estiver equivocada, que seja corrigida agora, que vai ser corrigido na sua mente também. Então responda para si, tá? Quantos municípios nós tínhamos no estado do Tocantins no ano de sua criação, em 1988? O Tocantins foi criado em 88. Quantos municípios instalados existiam em Tocantins naquele ano? Para quem respondeu 79, errou! Nós tínhamos 60 municípios instalados. 60. E quantos nós temos hoje? 139. Professor, você quer dizer que pulamos de 60 para 139 municípios? Aham. Quer dizer que em 88 eram 60 e em 98 já eram 139.
Em 10 anos, mais que dobramos a quantidade de municípios. E sabe como é abordado aí? Na prova, ele pode abordar, e já foi abordado o assunto dessa maneira aqui, dessas duas maneiras, tá? Para você compreender. É correto afirmar que um dos fatores que proporcionou ou que impulsionou a criação de diversos municípios em solo tocantinense foi a construção da BR-153. Certo ou errado? Certo. A BR-153 ela foi construída durante o governo JK, e esse aspecto histórico o Sebrasp gosta de abordá-lo, tá? Foi construída, Sebrasp e CESP, foi construída no governo JK, iniciou a sua construção no governo JK. O governo JK, de Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil entre 1956 e 1960, naquele governo, a construção da BR-153, que cortou o norte goiano, hoje o estado do Tocantins, proporcionou o surgimento de diversos municípios. Todas, coloca na sua mente, todas as cidades que se encontram às margens da BR-153, popularmente denominada Belém-Brasília, porém, cuja nomenclatura oficial, cujo nome oficial da BR é Rodovia Transbrasiliana. É isso aí. A BR-153, o nome dela é Rodovia Transbrasiliana, tá? Mas é conhecida no Brasil inteiro como Belém-Brasília, mas o nome oficial é Transbrasiliana. E a prova ela costuma abordar tanto com o nome de Transbrasiliana como o nome de Belém-Brasília. Tem um outro detalhe. O engenheiro responsável pela sua construção foi o engenheiro Bernardo Saião, mas ele não era engenheiro civil, ele era engenheiro agrônomo, topógrafo, trabalhava com topografia à época também. E Bernardo Saião ele veio a falecer em função do acidente de uma tora de madeira que, sendo derrubada ao longo da abertura da rodovia, caiu sobre a tenda em que ele se encontrava e ele veio a falecer. Então, a BR-153 ela pode ser chamada de Belém-Brasília, ela pode ser chamada, popularmente conhecida como Belém-Brasília, tem o nome oficial de Transbrasiliana e também, via decreto presidencial, é denominada Rodovia Bernardo Saião. Ok? Agora, voltando aos municípios ao longo da BR. Talismã. De Talismã a Xambioá, tá? Porque ela inicia em solo tocantinense em Talismã e ela sai do Tocantins pelo município de Xambioá. Muita gente acha que é outro município, que é lá na divisa com a Maranhão, não é não. Ali em Vanderlândia você vira à esquerda e segue para Xambioá, a BR-153, ok? Em relação à BR-153, nós temos diversos municípios ao longo da BR. E esses municípios surgiram a partir do início da construção da BR. Tiveram a sua emancipação política a partir do início da construção da BR. Em alguns casos, você tinha até um vilarejo, um pequeno povoamento no trecho por onde passou a rodovia, mas não era município emancipado. Ok? Dentre os municípios mais antigos ao longo da BR, eu tenho Araguaína e Gurupi, que fazem aniversário no mesmo dia, mês e ano. 14 de novembro, e originaram em 1958. Lembra que eu falei para vocês que o governo JK foi de 56 a 60? Está percebendo aí que é exatamente no intervalo do governo JK, quando estava fazendo a abertura da BR-153, que foram emancipadas Araguaína e Gurupi. Ok? Pronto. Um dos fatores, estou falando muito rápido, né? Mais ou menos? Vou tentar controlar um pouquinho aqui, tá? Um dos fatores que proporcionou o surgimento de diversos municípios foi a construção da BR-153. Um outro fator que impulsionou ainda mais a emancipação de municípios foi a criação do Tocantins. Lembra que eu falei no início desse assunto? Que eu falei para vocês que quando o Tocantins foi instalado em 1988, nós tínhamos 60 municípios, aliás, quando foi criado em 88, nós tínhamos 60 municípios instalados e que 10 anos depois já eram 139. Quer dizer, mais que dobrou a quantidade de municípios. Por quê? Porque o Tocantins foi criado, certo? A criação do Tocantins impulsionou a origem de diversos municípios. A BR-153 também favoreceu? Favoreceu. Não na mesma intensidade que a criação do Estado, mas também favoreceu. Ok? Ficou mais ou menos tranquilo? Ok. Professor, tá, eu entendi sobre esse assunto de população, o aspecto histórico, que o Tocantins, criado em 88, eram 60 municípios, que hoje são 139, que a BR-153 e a criação do Tocantins impulsionou o surgimento de novos municípios emancipados. Eu entendi também que a população do Tocantins é de cerca de 1.600.000 habitantes hoje,
certo? Mesmo ciente de que no censo de 2010 não chegava a 1.400.000, né? 1.338.445 habitantes. Mas eu quero saber agora, professor, quais são os 5 municípios de maior população do estado, que também é abordado na prova. Primeiro colocado, muita gente acha que é a minha querida Monte do Carmo, mas não é Monte do Carmo. Os 5 maiores em população são Palmas, primeiro Palmas, segundo Araguaína, terceiro Gurupi, quarto colocado é... E aí? Quarto colocado, Porto Nacional, quinto colocado, Paraíso do Tocantins. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Professor, essas 5 cidades, que são as mais populosas do estado, eu poderia afirmar que das 5, 3 se localizam às margens da BR-153? Com certeza. Quais são elas? Araguaína no norte, utilizar o nosso mapa aqui, né? Lindo demais. Imagine que essa linha que eu fiz aqui, cor de rosa, que aqui no norte eu tenho a cidade de Araguaína, que aqui no centro eu seja a BR-153, tá? Essa linha. E que aqui no centro seria Paraíso do Tocantins, e aqui mais ao sul eu tenho Gurupi. Então Gurupi ao sul, Paraíso ao centro, Araguaína ao norte. Professor, então das 5, 13 estão na BR-153 e 2 estão à margem direita do Rio Tocantins. São elas Palmas, também no centro, e Porto Nacional. Professor, uma curiosidade que eu tenho, que já foi abordada em prova e eu fiquei na dúvida. Afirmava-se que Porto Nacional, ao longo da história, Porto Nacional tem sua origem associada ao ciclo da mineração do ouro, apesar de ter sido muito utilizada para navegação. Eu poderia afirmar, professor, que Porto Nacional foi um importante, ainda hoje é uma cidade de grande importância, mas já foi o mais importante polo urbano do norte goiano? Sim. Na realidade, no período do auge da mineração do ouro, no século XVIII, e associe século XVIII com mineração. O início, o auge e a decadência da mineração foram no século XVIII. O início na primeira metade do século XVIII e a decadência na segunda metade do século XVIII, tá? Da década de 20, de 1720 bolinha, até por volta de 1780. O início, auge e decadência. E foi nesse período que surgiu o Porto Nacional. Professor, Porto Nacional à época era de grande importância por estar estrategicamente localizado à margem do Rio Tocantins. Exatamente. E assim se fazia no período em que nós não tínhamos estradas, certo? Se fazia o deslocamento, trazia mercadorias de Belém do Pará para atender a população nortense, do norte goiano, perfeitamente. Professor, e a prova ela abordou assim, ó. Ela afirmou que ao longo da construção, ou melhor, posterior à construção da BR-153, as cidades ao longo dos rios Tocantins e Araguaia foram perdendo importância e as cidades ao longo da BR-153 foram ganhando maior importância. É correto afirmar isso? Raciocina comigo. Após a construção da BR-153, as cidades ao longo dos rios foram perdendo importância e ao longo da BR foram ganhando importância, foram crescendo num ritmo maior. A afirmativa é correta. Sabe por quê? Porque as cidades às margens dos rios Tocantins e Araguaia eram utilizadas como principal meio de transporte. Só que quando veio a BR-153, e perceba você que o rio Tocantins, vou tentar fazer o rio aqui, deixa eu tentar, vou fazer o rio aqui pontilhado, tá? Essa linha pontilhada, eu estou escrevendo aqui, Rio Tocantins. E também pontilhada a oeste, que é o Rio Araguaia. Talvez a escrita saia equivocada aí, mas tudo bem. Aqui, ó. Estão conseguindo ver a linha pontilhada aqui ao centro? Pronto. Aqui eu tenho o Rio Tocantins, ok? O Rio Tocantins. Você percebe que aqui está o Rio Tocantins, aqui à esquerda, na divisa com o Pará e na divisa com o Mato Grosso, está o Rio Araguaia.
Perfeito. E daí, professor? Percebam vocês que os rios Araguaia e o Tocantins saem do estado de Goiás e correm para o norte. Vai desaguar lá próximo a Belém do Pará. Deságua ali próximo, ao redor da ilha de Marajó, próximo ao Golfão Amazônico. E daí, professor? E daí que a BR-153, que é essa linha não pontilhada aqui representando a BR-153, a BR-153 ela está também no sentido sul-norte ou norte-sul. Assim como os rios Tocantins e Araguaia, a BR-153 se localiza no sentido norte-sul. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não fazia sentido você perder dias trafegando, navegando pelos rios, enquanto que você poderia fazer o mesmo trajeto, a mesma distância, num espaço de tempo bem menor, através da rodovia. Está entendendo? Por que as cidades ao longo da rodovia se tornaram entrepostos comerciais, em função do fluxo cada vez mais intenso ao longo da BR, e ao longo dos rios foram sendo desativadas as navegações que ocorriam por ali? Então as cidades às margens dos rios foram perdendo importância, as cidades ao longo da BR foram ganhando importância após a construção da BR-153, após o governo JK. Tá claro isso aí? Isso aí é da forma como já foi abordado esse conteúdo em provas anteriores. Tudo que eu vou apontando para vocês é baseado em questões de provas de concursos anteriores, tá? Vamos lá. Professor, tá, eu já sei quais são os 5 municípios de maior população. Eu gostaria de saber agora, professor, qual o município de menor população do Tocantins, que também já foi abordado em prova. Menor população do Tocantins não é minha querida Monte do Carmo. Monte do Carmo está muito bem, obrigado. Mas o de menor população é exatamente o município de Oliveira de Fátima. Professor, onde se localiza? Só para eu me situar. Meninos, Oliveira de Fátima fica aqui no centro do estado. Fica à margem da BR-153, certo? 60, aproximadamente, não chega a 60, na realidade deve ficar próximo a 50 quilômetros, a sul de Paraíso do Tocantins, na margem da BR. Oliveira de Fátima, que foi emancipada na década de 90, foi emancipada do município de Fátima. Era um distrito do município de Fátima, foi emancipada e na época tinha aproximadamente 800 habitantes. Mas Oliveira cresceu. Hoje Oliveira já tem mais de 1.000 habitantes. Certo? O censo de 2010 aponta Oliveira de Fátima com 1.037 habitantes. Mas de qualquer forma, desde a sua criação, é o município de menor população do Tocantins. Já sei quais são os 5 de maior população: Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. O de menor população, Oliveira de Fátima. Professor, já sei que são 60 municípios, eram 60 municípios instalados em 88, hoje são 139, mas eu quero saber agora, professor, um outro assunto que foi abordado nas provas de concurso. Qual o município de maior extensão territorial e o de menor extensão territorial em solo tocantinense? Meninos, aproveita que vocês estão assistindo a live, marca um colega, marca um amigo, alguém da família que está interessado em fazer concurso aqui também, tá? Para que ele possa acompanhar. Vai marcando as pessoas aí que você acha que vão querer pegar essa live gratuita. E toda terça-feira às 22 horas estaremos aqui novamente, ok? Logo depois que minha filha dorme. Por isso esse horário de 22 horas. Voltemos então. O município de maior extensão territorial, presta atenção, a extensão territorial é área, não é população. De maior extensão territorial é o município de Formoso do Araguaia. Professor, por que Formoso do Araguaia tem grande extensão? E, na realidade, onde se localiza, para quem não conhece Formoso do Araguaia? Meninos, aqui, vou desenhar aqui, tá? Essa área que eu estou pintando aqui é a Ilha do Bananal, tá? Divisa com o estado do Mato Grosso. A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. A maior ilha fluvial do planeta. A Ilha do Bananal, a qual me refiro, ela é dividida, isso já foi abordado em prova, é dividida entre 3 municípios tocantinenses. Quais são eles? A Ilha do Bananal é subdividida entre 3 municípios tocantinenses. Quais são eles? Parabéns para quem respondeu. Pim! Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia. Formoso do Araguaia pega quase metade da ilha. O centro-sul da ilha é pertencente ao município de Formoso do Araguaia. E é por isso que Formoso do Araguaia se destaca sendo o município de maior extensão territorial do estado. Pronto, falei um pouco de população, me referi um pouco
a limites do Tocantins, um pouco da história, mas vamos retratar agora as principais datas, as datas mais importantes que são abordadas em prova para o concurso regional. Professor, me diga uma coisa, eu sei que o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, ok. Eu quero saber agora, professor, em 5 de outubro de 88 foi criado apenas o Tocantins ou tem mais estados? E aí? E agora, José? Em 5 de outubro de 88, na Constituição de 88, que sofreu uma alteração, uma emenda a partir do então deputado federal José Wilson Siqueira Campos, que veio a possibilitar a criação do estado do Tocantins. Não foi apenas o Tocantins que foi criado, foram 13 estados criados em 88, tá? Isso já foi abordado em prova. 3 estados. Foram Roraima, né? Roraima, foi o Amapá e o estado do Tocantins. Professor, mas Roraima e Amapá já existiam, assim como Porto Nacional já existia, porém pertencia a Goiás. Roraima e Amapá existiam, mas não eram estados, eram territórios federais. O território federal de Roraima e o território federal do Amapá deixaram de existir e passaram a ser estados, com governador, senador, vice-governador, toda a representatividade política. E o Tocantins foi o único criado na Constituição de 88, que surgiu a partir da divisão de outro estado, no caso da divisão do estado de Goiás. Professor, eu poderia dizer que Goiás pertence à região centro-oeste e o Tocantins pertence à região norte. Por quê? Não é por causa de população, vegetação, clima, nada disso. Cultura, costumes, nada disso. É porque uma vez pertencente à região norte, facilita na captação de recurso federal. Você sabe qual é a visão do governo federal? Ele pensa assim, rapaz, o norte é uma região pobre, então eu tenho que liberar mais recurso mais fácil, com juros menores, para que o norte do país se desenvolva mais próximo ao equilíbrio do desenvolvimento que tem o centro-sul do país. Por isso o Tocantins veio para a região norte. Professor, ok, já sei que o Tocantins pertence à região norte, já sei o motivo, questão econômica. Eu quero saber agora qual é o paralelo de divisa entre Tocantins e Goiás. Tem importância esse paralelo? É abordado em provas? É abordado em provas. E eu vou demonstrar para vocês uma questão que foi abordada e muita gente ficou assim, voando, tá? Voando na questão. Naquela questão, falava-se do paralelo 13, em Porto Nacional, para quem é portuense, ou que mora aqui no Tocantins, aqui na região próxima ao Porto Nacional, já ouviu falar sobre esse jornal. Tem um jornal em Porto Nacional denominado o Paralelo 13. Esse jornal, o nome desse jornal faz referência ao paralelo de divisa entre Tocantins e Goiás. Detalhe, hein? Aqui em Palmas, nós temos 2 avenidas principais, a Avenida Teotônio Segurado e a Avenida JK. Eu não sei, de todos que estão nos assistindo, para quem não conhece Palmas, se é de outra cidade ou de outro estado, vou fazer um desenho breve aqui, ó, do plano diretor de Palmas para que você possa compreender o que eu vou afirmar agora. Eu tenho aqui 2 avenidas principais. Ok. O plano diretor de Palmas é isso aqui. É como se fosse um retângulo, tá? Não é exatamente o formato de um retângulo, mas é como se fosse um retângulo. Onde essa avenida sentido norte e sul, a maior avenida da nossa capital, é a Avenida Teotônio Segurado, Joaquim Teotônio Segurado. E a avenida sentido leste-oeste é a Avenida JK, ok? Professor, quem foi Joaquim Teotônio Segurado? Joaquim Teotônio Segurado foi um dos pioneiros na luta pela emancipação do norte goiano. Joaquim Teotônio Segurado foi um dos pioneiros que proporcionou a divisão do estado de Goiás, na época chamada província de Goiás, em 2 comarcas. E isso ainda em 1809. Está entendendo que a luta pela criação do Tocantins ela é secular, tem mais de 200 anos de existência? Quer dizer, Teotônio Segurado ele convenceu Dom João VI, rei de Portugal, quando Dom João e a família real vieram para o Brasil, desembarcaram em solo brasileiro, na antiga colônia, né? Fugindo de Napoleão Bonaparte. Quando eles vieram para cá, Teotônio Segurado, que é de origem portuguesa, e cada detalhe que eu estou falando com vocês já foi abordado em provas, tá? O fato de ser português, onde ele se encontrava, a família real, tudo isso já foi abordado em prova. Então vamos lá, voltando. Teotônio Segurado, ele procurou Dom João VI, o rei de Portugal, quando desembarcou com a família no Brasil, e tentou convencer Dom João da necessidade de dividir a província de Goiás em 2 partes, comarca do norte e comarca do sul.
Em 1809, em 18 de março de 1809, Dom João VI assinou o alvará de criação da comarca do Norte. E Teutônio Segurado, que era um representante da coroa portuguesa na província de Goiás, ele foi nomeado pelo rei de Portugal, por Dom João VI, ouvidor geral, o mais importante representante da coroa, representando para administrar, entre aspas, administrar o norte goiano, ou seja, a comarca do norte. Professor, então a luta que resultou na criação do Tocantins, ela parte desde a época de Teutônio, desde o início do século XIX, exatamente. E essa comarca do norte permaneceu independente por aproximadamente 15 anos apenas. Esse passo inicial de autonomia durou aproximadamente 15 anos. Depois voltou a pertencer à comarca do sul, voltou a ser somente a província de Goiás, depois chamado Estado de Goiás. Então, de lá para cá, milhares de pessoas ao longo do tempo, pessoas de nomes mais conhecidos na história ou pessoas desconhecidas do ponto de vista histórico, que levantaram a bandeira pró-criação do Tocantins. Essa luta pró-criação do Tocantins, ela ocorreu, se desenvolveu ao longo dos séculos e apenas em 88 chegou a ser de fato esse sonho concretizado, através da emenda constitucional do então deputado federal José Wilson Siqueira Campos, que acabou se tornando o primeiro governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos. Ficou mais ou menos claro? Por isso o Teutônio Segurado é homenageado com seu nome em uma das principais avenidas da nossa capital, na realidade na maior avenida da nossa capital. E essa avenida leste-oeste que cruza com a Teutônio Segurado, aqui onde as duas avenidas se encontram, é onde se localiza a Praça dos Girassóis, certo? Uma praça gigantesca no encontro das duas, e no centro da praça se encontra o Palácio Araguaia e as secretarias do Estado, Secretaria de Educação, Infraestrutura, Segurança Pública, Administração e assim por diante, Saúde. Quer dizer, aqui se localiza a sede do governo estadual, tá? No meio dessa praça. Professor, poderia então afirmar que JK ele é homenageado em uma das principais avenidas de Palmas por qual motivo? Por um motivo simples, porque foi no seu governo que iniciou a construção da BR-153. E a BR-153 foi o que favoreceu o desenvolvimento do norte goiano quando nós vivíamos no esquecimento pelo governo de Goiás. Imagine que aqui nem estrada tinha, entendeu? Que o transporte se dava através de hidrovia ou de lombo de animais. Então a dificuldade que era, uma ou outra pessoa no norte goiano tinha um jipe que andava no meio do cerrado tentando chegar à capital, Goiânia, anterior à construção da BR. Então você tem aí o motivo que levou a JK a ser homenageado em uma das avenidas com a construção da BR, isso já foi abordado em prova, e Joaquim Teutônio Segurado, um dos pioneiros na luta pela criação do Tocantins, também homenageado na maior avenida de Palmas. Show de bola? Fácil, bom demais. Meninos, vamos abordar outras datas agora. Deixa eu até anotar os assuntos aqui para não perder depois em relação ao que nós vamos abordar na sequência das aulas na próxima terça-feira. Se porventura, fiquem de olho, solicita no seu Instagram, coloca aí como favorito para ele sempre comunicar você quando eu fizer uma live, que talvez tendo tempo à noite, de repente eu ligo aí de surpresa e vou dando dicas sobre Tocantins, sobre geografia e história de Tocantins para fortalecer vocês no concurso, tá? Nós trabalhamos limites fronteiras, estamos trabalhando datas, população, ótimo. Em relação a outra data importante, eu falei de 5 de outubro de 88, comentei um pouco sobre a história, relembro a vocês que o presidente do Brasil na época da criação do Tocantins era José Sarney, tá? E o governador de Goiás, já foi abordado em prova, hein? Quem era o governador de Goiás quando o Tocantins foi criado? Vou até ativar comentário só para ver a resposta de vocês. Opa! Responde aí para mim, por favor. Quem era o governador de Goiás quando o Tocantins foi criado? Em 88. E aí, Vinícius, quem era o governador de Goiás? Ju, Vitória Alves, quem era o governador de Goiás quando o Tocantins foi criado? Tá difícil, hein? Thaís, muito boa noite. Meninos, o governador de Goiás era um cidadão chamado Henrique Santilo. Henrique Santilo era o governador de Goiás quando o Tocantins foi criado, tá? Aí você me pergunta assim, professor, me diga uma coisa. O estado do Pará,
agora nessa década, né? Nessa década não, na década anterior. Não me recordo agora se foi 2012, mas foi há quase 10 anos atrás. O estado do Pará, houve uma tentativa de divisão do Pará em 3 partes, em 3 estados, para se criar Carajás, Tapajós e a terceira parte, onde fica a capital Belém, permanecer com o nome de Pará. Mas lá não foi aprovado, lá a população teve que votar e a maioria quis permanecer de forma integrada a um somente estado. Na época da criação do Tocantins ocorreu isso? Não, não ocorreu. Quer dizer então que a população não foi consultada? Não. Naquela época, em 88, bastava aprovar no Congresso Nacional e ser sancionada a lei pelo presidente da República. Precisava apenas disso. Está entendendo? Apenas em 97, não me recordo agora se 97, 98, acho que foi em 97 aprovada e entrou em vigor em 98. A lei onde exigia um plebiscito, onde toda a população envolvida deveria ser consultada. Se o Tocantins fosse tentado a criação do Tocantins após essa lei, a população de Goiás inteira teria de votar se queria ou não a emancipação do norte goiano, se queria ou não a criação do Tocantins. Tá? É claro que como a decisão de se criar o Tocantins foi antes dessa lei, foi ainda na década de 80, o Tocantins foi criado, aprovou no Congresso, sancionou o presidente, ok. Mas o Pará já enfrentou a necessidade do plebiscito. E como a maioria da população está concentrada na região metropolitana de Belém, a população da região metropolitana de Belém não aceitou que Carajás se tornasse um estado independente, que Tapajós, na parte oeste, não se tornasse independente. Tá aí a diferença entre os dois. Tá, Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88. Foram 2 tentativas de criação do Tocantins na década de 80 e vetado pelo presidente da República. Na terceira tentativa apenas que o Tocantins o sonho de criação do nosso estado foi concretizado. Tá? Detalhe que já foi abordado em prova. Agora, o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, mas foi instalado apenas em 1º de janeiro de 89. Professor, qual a diferença entre criação e instalação? E essas 2 datas são abordadas na prova. Meninos, criação é na lei. Apresentou-se o projeto, foi criado, aprovado lá em Brasília, ok, criou-se o estado do Tocantins. Agora, instalação é quando ele passa a existir de fato, não apenas na lei. Vou dar um exemplo para vocês. A lei foi aprovada em 5 de outubro, ok, mas quem governava o estado de Tocantins em 6 de outubro era o governador de Goiás. Porque, apesar de ter sido aprovada em lei, dia 6 de outubro até 31 de dezembro de 88, nós não tínhamos governador ainda tomado a posse. A primeira eleição para o governo Tocantins se deu em 15 de novembro de 88, 40 dias após a data de criação. E esse governador eleito, que foi Siqueira Campos, José Wilson Siqueira Campos, só tomou posse em 1º de janeiro. Então a instalação de Tocantins só passou a ocorrer em 1º de janeiro de 89, sendo a capital provisória em Miracema, que permaneceu como capital Miracema do Norte, hoje chamada Miracema do Tocantins, que permaneceu como capital durante exatamente um ano, de 1º de janeiro de 89 a 1º de janeiro de 90. E em 1º de janeiro de 90 nós passamos a ter a instalação de Palmas como capital definitiva do nosso estado. Ok? Pronto, 5 de outubro de 88, criado o Tocantins. 15 de novembro de 88, 40 dias após a criação, primeiras eleições. 1º de janeiro de 89, instalação do Tocantins. Compreendeu aí essas 3 datas? Fácil, lindo demais. Outra data importante, 18 de março. Professor, o que se comemora no dia 18 de março e qual personalidade política? Aliás, a prova perguntava assim, ó, em que data se comemora a autonomia do Tocantins e qual personalidade política está diretamente associada a essa data? A autonomia do Tocantins é 18 de março. A personalidade política é Joaquim Teutônio Segurado, que eu comentei agora há pouco com vocês. Sabe o que é autonomia? Foi um dos primeiros passos de autonomia do norte goiano, em 18 de março de 1809. Por isso a autonomia do Tocantins se comemora em 18 de março. E a personalidade, quem é o cara que chegou em Dom João VI solicitando a divisão da província de Goiás, a criação da comarca do norte? Joaquim Teutônio Segurado. Então, 18 de março marca a autonomia do Tocantins, que faz referência à criação da comarca do norte, interpelada por Joaquim Teutônio Segurado. Ok, meninos? Show de bola? Vamos fazer o seguinte, daqui a 1 minuto a nossa live vai cair, fechou o tempo de 1 hora, certo? 2 minutinhos. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu quero que vocês marquem o máximo de coleguinhas aí, para que eles venham acompanhar as nossas lives,
Eu não sei se amanhã eu vou conseguir, talvez consiga entrar rapidinho para dar alguns minutos aí de dicas para vocês, quem sabe até trabalhar algumas questões, certo? E toda terça-feira às 22 horas estaremos aqui ao vivo com vocês. Toda terça às 22 horas, ok? Muito, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Mas, professor, estaremos aqui ao vivo com vocês na semana que vem. Beijo na bunda, até a próxima terça. Não é segunda. Tchau, tchau, meninos. Fiquem com Deus. Minha esposa já deu aqui. Beijos. Tchau, tchau. Deixa eu só finalizar aqui a live. Obrigado, viu?